saudosistas ou velhas, vamos dizer, como eu. Pra eu entender. Tá. Então vamos lá, vamos começar do básico. Uma Vai. pessoa que não tem noção do que você tá falando. Beleza. Você tá falando, não, vários validadores, esse computador. Eu tô imaginando assim, não, tem um computador na casa do Gordox, ou num Isso. banco, ou não sei aonde. Qualquer lugar. Então assim, vamos lá. O cara inventou que ia existir uma moeda. Vou fazer uma moeda paralela. Correto. Ele fez o quê? Ele colocou na máquina dele. Vamos lá. Entendeu? Ele Como queria, é esse processo? ele queria fazer um sistema que não precisasse de ninguém pra rodar. Como é que eu monto uma moeda fora dos governos e que ninguém manda nela? Na verdade, você tem algumas maneiras hoje, mas é uma maneira mais democrática. Hoje você poderá alterar algumas coisas no BTC hoje, mas os validadores em geral precisam validar isso aí. Tá. Então, por exemplo, eu chego lá pra você e falo, olha, tem um local que vai minerar moeda, tá? Esse local hospeda na internet, Não, mas basicamente. aí você já foi além. Minerar moeda. Então, aí eu vou Você já explicar. me bugou. Eu vou explicar. Nós três vamos inventando uma moeda. Eu vou lá, O cara é muito Gordox- leigo. Que aula você tá dando? Muito obrigado. O Gordox vai criar moeda e vai colocar na internet. Para aquilo funcionar, eu preciso de algumas pessoas que estejam interagindo com o contrato do Gordox. Que acreditem que aquilo tem um valor. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar o meu computador à disposição, que vai usar a placa de... Isso aí chama Proof of Work. Tá? Tem Proof of Work e Proof of Stake. O Proof of Work, que é de trabalho, ele funciona com uma máquina funcionando. E essa máquina vai validar as transações que foram feitas, tudo a partir do Gordox. Então, por exemplo, eu falo assim, olha... a partir de hoje, eu vou entregar 50 moedas de Bitcoin, naquela época lá atrás, né? Era bastante. Por hora, um exemplo, tá? Só pra gente dar um exemplo aqui. E aí a gente vai dividir em todo mundo que vai querer manter essa rede segura. Tá, mas aí você já tá falando de uma coisa que já existe. Eu tô dizendo que nós vamos criar isso. Eu vou chegar e vou falar a criação disso, do Bitcoin. Aí você tá falando do sistema que já funciona, ó. Vai distribuir 50 Bitcoins. Mas vamos antes disso. Então, eu vou criar o Bitcoin. Isso. Qual que é o... Então, assim, eu vou criar uma moeda virtual. Isso. Já tinha essa ideia há muito tempo, na verdade. Ok. Vamos supor que partiu de mim. Eu vou criar essa moeda. Eu tive essa ideia hoje. Eu tenho um computador. Isso. Eu preciso de pessoas que acreditem que essa moeda tem um valor. Isso. Ela vale 0. Isso. Aí eu vou pegar e vou falar assim, olha, eu tenho 100 mil reais. Eu vou comprar... Vamos colocar que é 50 mil cada uma. Eu vou inventar duas Bitcoins. Não, ninguém coloca nenhum real em moeda virtual. Simplesmente Nenhum eu criador. criei essa moeda e falei, Isso. ela tem um valor. Vamos combinar que ela tem um valor a partir de agora? Tudo bem. E vamos fazer os outros acreditarem que ela tem um valor. Certo. É esse o preceito inicial. Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade... Porque se ninguém colocou valor, por que um arquivo passou a ter valor? Não, do não, nada? então, porque acontece? A ideia inicial do Satoshi, que na verdade ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo, se é uma Caraca, quantidade enorme de que gente, animal. ninguém conhece quem é. É tipo um Anonymous. É um cara que criou, inclusive pra quem não sabe, acredita-se que ele tenha pelo menos 1.200.000 bitcoins na carteira dele hoje, Deus! que nunca foi mexido. Ele nunca vendeu uma moeda, nunca trocou a moeda dele de carteira, e ele tem uns posts deles lá no Reddit, e a partir de um certo momento ele sumiu, nunca mais ninguém sabe quem foi, não sabe de que país que é, nem quem criou. Essa é uma grande magia por trás do BTC. Então, por exemplo, já se tinha uma ideia de criar uma moeda, ele fez um white paper. O white paper, pra quem não sabe, basicamente é um papel dizendo tudo que vai funcionar, como é que vai funcionar, inclusive o halving. Eu vou explicar, o halving funciona... Vamos no começo, vamos no começo. Então o cara fez uma legislação. Ele fez um uma código, regra um que código. funcionaria sozinho, independente do que acontecesse. Então vamos lá. A regra número 1 era que as pessoas precisariam ter validadores para poder minerar o Bitcoin em troca de poder fazer essas transações na rede. Beleza. Até então eu não sei o que é um minerar no Bitcoin. Isso, você vai deixar o teu computador à disposição da rede para poder garantir que aquela rede é segura. Posso fazer um Tá. adendo rapidinho? Vai. Rapidinho. Tinha empresas que faziam isso sem o cara saber. Por exemplo, a ESEA. Lembra disso? Que você instalava o plug da ESEA, ficava jogando ESEA. Sabe o que é ESEA? Não. E eles ficavam minerando o Bitcoin enquanto você tava jogando sem saber. Tinha. Entendeu? Tinha. Teve uns malandros que não... Isso depois foi crime e deu uma puta Tinha. treta da ESEA. Né? Teve um monte de que é site isso que que fazia é isso. daí onde vem a parte leiga do Muca. Às vezes você baixa um aplicativo no seu computador, você não Teve sabe, mas tá muito isso. minerando. Tá fazendo... Teve muito. Tá fazendo isso que ele tá falando que é minerar. Você... Você vira um validador. Muca. Validador. Por exemplo. Sem saber. Sem você saber. Por exemplo, porque o que acontece? Na hora, para que eu garanta que essa rede seja totalmente segura, eu preciso que pessoas que não se conhecem garanta que a transação entre as pessoas seja real. Como é que eu vou fazer para que tenha essas transações entre as pessoas e que elas se incentivem a poder oferecer o computador dela para poder validar isso? Eu entrego parte de Bitcoin para elas. Então na hora que vai trocando a moeda de valor, eu valido essa transação de um lado para o outro e em troca
O BTC fala, te dou um teca da minha moeda teca pra do você negócio. aqui. E você garante que essa transação é real, ela existe, ela não é falsa. E vai passando de mão pra mão. Qual que é a grande sacada disso tudo aí? Não tem governo no meio. Você não tem um governo que tá, por exemplo, assim... É claro que tem o seu lado bom e o lado ruim, né? Mas o governo, por exemplo, até meados de 1970, ali os Estados Unidos tinha... Para cada dólar emitido, a gente tinha uma reserva em ouro. E chegou num certo momento que já não tinha mais lastro em absolutamente nada. Passaram a imprimir moeda, acreditando que ninguém nunca voltaria aqueles dólares pro governo. E eu posso emitir quantas moedas eu quiser. Então, por exemplo, hoje a gente está passando por uma inflação absurda. Devido à quantidade de moedas que foi emitida no ano passado. O BTC ele vem de contra. Ele fala, eu tenho 21 milhões de moeda e a gente já sabe como é que funciona. E para cada 4 anos tem um halving. O que é o halving? Se você perceber, o BTC ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Ele tem um gráfico que ele vai subindo, desce, cai. Primeiro porque é muito... As pessoas acreditam nisso. E funciona, que é o famoso Fibonacci. O Fibonacci nada mais é do que a soma dos dois números anteriores e o número atual. Então, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Aí você vai somando os dois últimos e vai somando. Se ele sobe muito além daquela curva, a gente fala que está esticado. Se ele desce muito abaixo daquela curva, a gente fala que está abaixo do preço. Então, você tem mais ou menos uma tendência de alta. E a gente sabe que, no intervalo dos halving, que funciona mais ou menos assim. Eu chego e falo, olha, para validar a rede agora... Para cada 1 hora eu entrego 50 moedas. Deu 4 anos, é 25. Deu 4 anos, é 12,5. E aí eu vou cortando pela metade o número de moedas que eu vou pagando para os validadores. E para que aquilo seja compensatório, se eu estou pagando cada vez menos moeda, a moeda tem que valer cada vez mais. E aí o Bitcoin, por exemplo... Por que hoje os governos estão aceitando o Bitcoin? Porque não tem como controlar. Então, por exemplo, quantas vezes a China já baniu o Bitcoin? Várias, né, velho? A China baniu o Bitcoin no passado. E o que aconteceu? A galera saiu lá da China, foi para os Estados Unidos, mas voltou. Se você for lá o Hash Power hoje... Que ela cai, quando bane em algum país, né? Ela cai, daí depois ela sobe. Porque e geralmente a galera vai e compra na Ele automaticamente se ajusta. É brilhante a ideia. Então, por exemplo, existem as dificuldades de mineração de Bitcoin. Tem o Hash Power, que a gente chama. Quantas máquinas tem validando? Quanto mais máquina tem validando, mais segura é a rede. Porque eu tenho mais gente garantindo que aquela transação é real. Mais gente dizendo que a transição de uma moeda para outra, de uma carteira para outra, ela não é falsa. Ela é uma transação que, pô, primeiro que você sabe que existe o dinheiro, né? Porque você joga o dinheiro do banco, você não sabe nem se o dinheiro tá lá ou não, se o cara emprestou para alguém, como é que as coisas estão andando. Você consegue saber onde está o dinheiro, quem está comprando, quem que não está comprando, deixa quem um que tá rastro acumulando. Digital, né? Tudo, Muca, hoje, por exemplo, quando você abre uma carteira da blockchain, ela é anônima, mas ela é rastreável 100%. Se eu abrir a tua carteira hoje, eu souber a tua carteira, eu sei os centavos que você movimentou lá. Não preciso entrar em contato com o banco para fazer isso. Se eu pegar na tua carteira, tem o que você comprou, o que você vendeu, para onde foi. Porque os validadores precisam daquela informação para garantir que a tua carteira, quando transfere para a minha, ela recebeu de uma fonte segura lá da origem para garantir que aquele dinheiro é real. Então, a cada 4 anos, a gente vai diminuindo o tanto de recompensa. Hoje a gente está em torno de 19 milhões, se não me engano, de BTC minerado. A gente tem 2 milhões de BTC para minerar ainda em mais ou menos 120 anos até o ponto zero. Então, quanto mais validadores nós temos a rede, ele vai alterando a força. Então, por exemplo, se tiver 100 computadores, é uma força X. Então, eles vão minerando um certo número de Bitcoin. Se tiver 200, ele adapta, porque só tem uma quantidade X de Bitcoin para poder entregar. Ele vai diminuir e vai entregar um pouco menos para cada um. Ele vai dizer, olha, a partir desse momento aqui, é um pouco mais difícil, vai ter uma máquina melhor, você vai ter que ter mais computador. Então chega num ponto que se tiver tantos computadores, a galera, não minera mais, espera um pouco, espera baixar o hash, eu coloco um pouco mais, porque vai distribuindo o quanto de Bitcoin paga para cada um que tá garantindo que a rede é segura. Se a galera acha, porque hoje não dá para você fazer o seguinte, alguém teve a ideia de, vou colocar uma mineração de Bitcoin na minha casa hoje, que não dá mais assim. Tem hoje... Mas não tem placa de vídeo feita só para minerar hoje em dia? Tem, só que tem uma grande sacada. O custo da energia, disso aí. A manutenção, porque você precisa de alguém para manutenção disso aí. Tempo de vida útil da placa que você está mexendo. Quando você fala em que paga, né? Paga menos, paga 50, paga 25, paga 12,5. Quem paga? A rede do Bitcoin. Ele tem 2 milhões de moeda. Que essa moeda vai distribuindo para todo mundo que está minerando. E onde está 12 milhões de moeda? Ninguém sabe. Fica na carteira.
E quem garante a saída de lá para cá é o protocolo e todas as pessoas que estão ali em Esse volta. protocolo tá onde? Então, tá na blockchain, que é a rede. E a Tá blockchain onde? é uma... Então, não tem, é uma rede descentralizada. Essa é a grande sacada. Essa que é a grande não tá sacada, hospedada mas em nenhum lugar. o El Gato falou uma vez pra mim, foi muito engraçado, que as pessoas vão casar no blockchain, por causa que lá dá pra você saber tudo o que acontece. E realmente dá pra saber tudo o que acontece. Tudo. O que é um blockchain? A blockchain é a rede utilizada, que é feita por blockchain, É um que é nome, blocos, então. é um nome dado lá dentro. Ah. Então, por exemplo, aquela rede funciona porque você tem os validadores. Não, vamos lá então. Eu, pra entrar nessa rede, na blockchain, eu preciso de um aplicativo. Não. Não? É o MetaMask, não é? De repente? Você pode ter uma MetaMask, você pode... Porque assim, tem uma regra na blockchain que chama assim, not your keys, not your coins. Que é, se você não tem as chaves, você não tem as moedas. Então, por exemplo, tudo na blockchain hoje em dia, você tem as suas carteiras descentralizadas. O que é uma carteira descentralizada e o que é uma carteira centralizada? Uma carteira centralizada, por exemplo, é da Binance. A Binance Super é uma conhecida. empresa... Sim, conheço. É uma empresa... Por exemplo, hoje ela tem... eu vou dar um exemplo. Ela tem bilhões de dólares emitidos em BUSD, que é o dólar dela. Então ela tem... Para cada... Você pode entrar lá e jogar dólar lá dentro. Você jogar reais, transforma em dólar. Ela te entrega um vale dólar para você. Só que, pô, ela emitiu o quê? Nada, concorda comigo? Ela só te deu um vale dólar. E todo mundo aceita como dólar, que é o BUSD, que é a moeda utilizada deles. Aí ela, hoje, a Binance tem guardado em um cofre e tal, tudo mais, aquele valor, em tesouro, aquele valor que ela emitiu em BUSD, guardado em dólar para garantir que a hora que você quiser voltar com o teu dinheiro, ela vai te entregar aquele dólar em real. Então hoje você tem Uma garantia. uma garantia. Inclusive, falando isso aí, depois, se você lembrar, tem uma história que aconteceu faz 15 dias de 30 bilhões ou 40 bilhões de dólares que desapareceu também aí. Da já vou Binance explicar. ou da Não, Crypto.com? Que agora tem várias operadoras. Tem a Crypto também. Da Luna. Que eu fiquei chateado com a Crypto, Luna, tá, tudo mano? bem, ó. Eu comprei a R$5 e tá 0,98 centavos. Porque fez a base, né? A gente pode falar da Crypto.com Fez a também. base, o famoso fez a base. A gente pode falar da Crypto.com também. Tá. Tá, isso é uma carteira... Então, quando eu entendi, uma carteira fechada é que eu tenho uma empresa como se fosse um banco. Isso. Seria a Binance, por exemplo, que é a mais famosa. É. Que é o mais básico, por isso que eu falei aplicativo. Eu baixo o aplicativo da Isso. Binance. Eu Binance. tenho, também. Aí você vai lá e fala, pô, eu quero 5 segundos você faz isso. brincar... Então, eu quero brincar com 10 mil reais. Isso. Ou R$1.000, seja. Você coloca lá R$1.000. Isso. E você fala, pô, esse daqui tá barato. Aí ele vai entrar em Aí você vai- BRL lá, que é Brazilian Real. E aí você vai comprar o que você quer. Isso. Se você quer Bitcoin, se você quer outras moedas, Correto. etc. E quando tá em alta, eu quero pegar de volta, ele vai transferir. Isso. Até aí isso entra na minha cabeça. Certo. Como se fosse um banco Correto. virtual. Ok? Eu tô como se fosse... Eu vou no Itaú e falo, quero ações da Isso, Petrobras. basicamente. Tô, Basicamente. me coloca na Vale do Rio Doce. É a mesma coisa que a Binance faz, só que com cripto. Certo. Ok? Então aí acho que é tranquilo. Agora, aí isso é carteira fechada. Aí tá a carteira aberta, que é você... Centralizada. Descentralizada, isso. Que é como eu mesmo vou lá operar a bolsa. Eu não contrato o Itaú pra fazer isso por mim. Isso. É como se eu fosse lá e operasse a bolsa Exatamente. direto. Que inteligente pra caralho. É, exatamente. Esse é o ponto. Que você não pode fazer no mundo real. Você tem como comprar ações sem acho passar que por uma... Eu não sei se eu sou corretor. Tem que ter um tal. corretor. Tem que ter um corretor. Ou pelo menos você pode entrar naquele sistema de corretagem que não é um banco grande e que você paga menos taxa. Eu vou tal, dar um que exemplo. meio que- Você tem a Rico hoje, Tá. por exemplo. Você tem lá as ações com ela. Você corre o risco da Rico quebrar. E o que acontece com as suas ações que você comprou o dinheiro que você colocou lá dentro? Você perde. Não dá pra saber se você perde hoje. Tem algumas garantias lá por trás. Mas, por Mas exemplo, se for um aí rombo é enorme, até entregar pra todo mundo vai ser um problema. A gente Isso. sabe que, pô, tem umas garantias lá e tudo mais, lá de dentro, que eles são muito grandes, eles provêm uma segurança e tudo mais, mas no fim das contas, 100% você não tem de que você vai receber tudo de volta do dinheiro que entrou lá e tudo mais. Tá, então eu Hoje entendo... você tem a MetaMask. E aí eu entendo que eu então não posso ser eu teria que ser um corretor para ir. E Isso. no caso da Bitcoin, eu posso ser meu Pode. próprio corretor. Agora vamos lá, legal. Então isso aí, vamos dizer, apetece a pessoa que quer investir. Correto. Pô, bacana, melhor então do que eu ir para bolsa. Certo. É um negócio bacana. Agora, o que eu tento entender é, ok, eu quero comprar o Bitcoin e ser eu mesmo meu corretor.
Eu preciso do quê? De um aplicativo? Não, você precisa só ter uma... Eu preciso entrar no quê? Você Não pode precisa entrar... abrir o Internet Você Explorer? pode abrir... Não, você pode abrir uma carteira na MetaMask se você Que é um quiser aplicativo. trabalhar. É um aplicativo. É um É um aplicativo. Então eu preciso ter um É. aplicativo. Você pode abrir a MetaMask num aplicativo Eu ou você vou- pode browser. baixar ele no browser, É, que é, do Google Chrome. é uma extensão do Pra entender Google o que é Chrome. uma MetaMask. Uma MetaMask é uma Deep Web ou é um... É, vamos... Eu preciso abrir a Deep Web, eu preciso de alguma coisa. Eu É. preciso abrir a internet, eu preciso do Explorer. Isso. Eu preciso abrir a MetaMask. seria Lembra que a isso. gente estava falando de blockchain, que são blocos? Tá. Sempre que você abre na MetaMask, basicamente a hora que você vai ter ali é um bloco seu, que você vai ter as suas moedas lá dentro. E que para você acessar aquele bloco, você precisa das 12 palavras secretas, ali, que são 12 chaves, 12 números, que você não deve guardar nunca em nenhum lugar que seja acesso. Primeiro tem que ser físico e um local que não seja de muito acesso. Inclusive, eu quase perdi a minha uma vez que eu Eu guardei. fiquei sabendo. Eu guardei a minha e a pessoa que trabalha em casa quase jogou fora as palavras da MetaMask. E aí... Então, duas coisas. Primeiro, se você vai mexer com um valor grande que eu digo assim, grande é maior do que você pode perder. Você tem que ter uma Trezor hoje. Por que acontece? A Trezor, ela é a Trezor, ou... Tem algumas opções lá, né? Mas é só para ficar mais Pros fácil. leigos, um pendrive. É um pendrive. É um pendrive. Então, o que acontece? Esse pendrive, vamos dizer assim, as 12 palavras-chave ou as 24 que você pode colocar, ela nunca vai passar pela internet. Porque acontece? Ela fica no visor, ela nunca entra no teu computador. Então, se alguém hackear alguma coisa do tipo, ele nunca vai ter acesso porque tá físico. E na hora de transicionar uma moeda da tua conta para outra, você precisa apertar o botão. Então, você garante que você não vai ser hackeado. Token. Só senha Um do token. banco. É um Porque token. se eu pegar suas 12 palavras, eu roubo a tua carteira inteira e não tem o que você fazer. Eu tô sirvo uma carteira que ninguém sabe quem é. Tá sirvo uma carteira que ninguém sabe quem que é o dono, não tem pra quem você reclamar, não tem Sim, não o vai consumidor processar lá quem dentro. É, não tem nada. Então a primeira maneira de você se garantir é você ter uma, que a gente chama de cold wallet, que é uma wallet, uma carteira fria, que é essa parte de você ter um aparelhinho na mão pra você estar comprando. Que dizem que é a parada mais segura que existe, É. né? Você ter a Trezor mesmo em casa, com esse papelzinho aí que você, mano, sei lá, coloca num cofre, enfia em algum lugar. É. E isso daí é uma maneira que nunca vão te pegar, velho. Então, aí que acontece? Lá você tem dentro da MetaMask, que é uma carteira descentralizada, porque lá você não tem ninguém gerenciando, lá a tua chave é sua, a moeda é sua. E só pra concluir, eu preciso que aplicativos que eu uso pra entrar numa MetaMask? Só a MetaMask mesmo. O próprio MetaMask. O Eu próprio baixo o MetaMask, aplicativo é. na MetaMask. Você pode passar pra lá e mandar o dinheiro pra lá. Se você tiver em real, por exemplo, é mais fácil você usar a Binance, porque você manda em BRL, porque lá você precisa mandar em dólar. Tá. Você não vai ter como mandar direto. Você entra pela Binance, compra BRL, E joga pra MetaMask. transforma BRL em BUSD ou qualquer USDT. A Binance faz esse procedimento. Eles Faz. são E operadora, aí você manda né? pra Eles são a MetaMask e corretora. acabou. Tá lá, ninguém mais mexe naquilo lá. O dinheiro é seu. A grande sacada da blockchain é que você não tem alguém por trás movimentando. Por exemplo, igual eu falei pra você, a China baniu mineração de Bitcoin o ano passado. O que aconteceu? O hash da China caiu lá embaixo, que é a força de computação. O Bitcoin sozinho, sem ninguém mexer, diminuiu e baixou a força dele. A rede se autoajusta, sem precisar que ninguém vá lá no botão e aperta. Ela automaticamente começou a pagar mais para menos valores que tinha. Os caras saíram da China, foram para os Estados Unidos, o hash power sobe de volta, a rede aumenta a força de novo, e o pessoal saiu da onde estava a China, do central, que estava todo mundo sabendo, e foi para o interior. E o hash power da China voltou. Ou seja, os caras não conseguem controlar. Eles perceberam que eles não conseguem controlar. Agora a China mudou de novo a regra lá, que o Bitcoin voltou a liberar de novo lá, poder mexer alguma coisa dentro do Bitcoin lá dentro da China, que eles não conseguem controlar. Não tem como saber se aqui dentro desse prédio tem um local cheio de máquina Servidor. rodando e minerando Bitcoin. Então o que acontece? Os países já perceberam que ninguém consegue controlar isso. Ninguém consegue controlar. Porque os caras vão pra tudo quanto é lugar. Se baixar o hash da rede, eles pagam mais. Porque você concorda comigo que menos gente minerando, eu preciso pagar daquela fatia Mais. de bolo e vai dividir Sim, mais divide mais pros outros. para as outras pessoas? Então o cara fala, pô, abriu um gap aqui para eu ganhar mais dinheiro. Tem gente que tem a mineradora do lado de uma hidrelétrica. O cara monta do lado. Do lado da onde sai a energia. Porque o que acontece? Tem muito papo do BTC e tudo mais, que o BTC já deve ter ouvido, que usa a energia suja, que polui o planeta, esse papo Essa rola. parte eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Nunca ouvi. É. Então tem o papo que gasta muita energia e que não sei o que lá, que é uma energia gasta à toa. E na verdade, o BTC se move aonde tem energia barata e não onde tem energia suja.
Então, por exemplo, se tiver uma hidrelétrica que está produzindo X de energia, só que lá não usa e eles abaixam o preço, o BTC vai lá. O cara vai lá e monta do lado porque ele sabe que tá mais barata a energia. Então ele complementa a energia que está sobrando naquele local. Se ele não tivesse lá, a energia ia ser desperdiçada. Então os caras vão se movimentando e andando para onde tem energia barata. E hoje em dia, a galera monta... Não dá para fazer, tipo... Pô, vou minerar em casa, né? Que é a ideia de todo mundo. Dizem que tem que ser um lugar frio, né? Por causa que esquenta muito as máquinas, pô, tem muita gente que é na Venezuela, pô, que lá a energia era de graça. Era de graça na Venezuela? Eu não sabia disso, não. Tem uma gente que é pra lá, agora tá a Argentina, que tá barato. Eu vi de muita gente que faz isso, tipo, no Canadá, pra onde é... Como eu falei, por causa que quando você coloca muita máquina, esquenta. Você gasta muito com eletricidade também, com ar-condicionado. Então tem uma galera que gosta de fazer mais em pontos frios. Daí tem as histórias, né? Então, e pra eu entender, essa questão de minerar, tá? Então, assim... Se existe lá uma blockchain, né? Que tá lá, meu dinheiro tá lá. Sim. Eu tô equiparando a um banco, tá? Na minha mente eu tô tudo colocando, fazendo alusão ao banco. Então, o banco para funcionar tem que ter o quê? Tem que ter o sistema dele funcionando. Então, você vai pagar em cartão de crédito em qualquer lugar no Brasil. A hora que eu vou, não importa a cidade do Brasil, a hora que eu passo lá meu cartão, aciono o sistema e tem que debitar em todas as agências. Aí você paga aquele 6% da compra, né? Beleza, ok. Tá lá. Essas mineradoras começaram em algum lugar, alguém começou a minerar. Isso. E foram tendo Foi o próprio Satoshi, inclusive. Tá.